Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Hanan Camilo e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre esse livro que está aí na capa, né? Você já viu aí na capa falando sobre esse livro, Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Vamos falar um pouquinho sobre ele, o que eu achei, o que a gente pode aprender sobre os capítulos que tem aqui dentro, o que a gente pode trazer para a nossa vida. Vamos lá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve já no nosso canal, não custa nada, é só clicar aqui no botão de inscrever-se e você já vai começar a seguir a gente, receber as notificações, se clicar aqui no sininho. Assim você poderá ser avisado assim que for lançado um vídeo novo sobre resenha ou sobre os panoramas que a gente está fazendo agora do Antigo Testamento. Se você não viu, veja também, tem uma playlist ali com os panoramas do Antigo Testamento. Acredito que vai ser bem legal, bem importante você ver cada um deles. Então siga aqui o nosso canal, já deixe o seu curtir e vamos para a resenha do livro. Se você ainda não conhece o pastor Luciano Subirá, acredito que seja um pouco difícil você não conhecer um pouco sobre ele. O Luciano Subirá é pastor da igreja Comunidade Alcance, em Curitiba, e é responsável pelo Ministério de Ensino Bíblico da Orvalho, da orvalho.com. Então, lá você encontra todos os livros dele, os cursos que são ministrados por ele também. Então, é um pastor assim que eu acredito ser da nossa geração o pastor mais equilibrado que tem hoje, tá? Tanto de ensino quanto espiritual. As palavras dele, o ensinamento dele, os estudos dele têm edificado muito a minha vida, me ensinam bastante. Não é o primeiro livro que eu li dele, mas é um livro que eu tinha muito interesse de ler, eu tinha muita vontade de ler já há algum tempo, e eu li agora no começo do ano esse livro, e ele já estava planejado e eu quis colocar ele como o primeiro livro do ano, até para começar um ano de uma maneira mais profunda no Senhor. E ele é um homem, ele é um pastor que já me enche bastante, assim, ele não faz a mínima ideia de quem eu seja, mas eu tenho aprendido muito com a vida dele, com as palavras dele, que Deus possa continuar abençoando a vida do Luciano Subirá. Se você não conhece, eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais dele, o link para o Orvalho, vou botar talvez o link da igreja também, então para você poder conhecer, né, esse pastor maravilhoso, esse homem de Deus que vem abençoando a vida de muita gente. E hoje vai ser o livro Até que Nada Mais Importe. É um título assim bem impactante, bem forte, né? E tentar mostrar um pouquinho do que esse livro quer passar, do que o Luciano Subirá quer transmitir para a gente, né? Através desse livro e dos ensinamentos que ele tem aprendido de Deus e que Deus tem revelado a ele. Então, esse livro, pelo que eu já vi, veio de algo do coração dele, de coisas que estavam acontecendo com ele, a vivência dele com Deus, e Deus foi mostrando para ele, o Espírito Santo foi mostrando para ele o que ele tinha que fazer, e fazer da maneira certa para buscar a Deus, né? Então, foi a partir daí que eu acredito que veio uma palavra, dessa palavra deve ter aparecido outras palavras, e aí fechou uma série ali, né? E em cima dessa série ele acaba escrevendo esse livro, que é um livro maravilhoso, tá? Não é um livro grande, então ele é bem tranquilo de ser lido. Ele está aqui por volta de 150 páginas, 154 páginas. A maneira de leitura do Luciano é bem tranquila, é bem fácil de entender. Ele deixa muitas referências, ele deixa muita referência bíblica. É muito tranquilo da gente compreender o que o Luciano quer passar. Didaticamente é muito fácil, né, compreender. Então, da editora Agnus, um
tamanho bem legal, uma diagramação bem interessante, bem fácil o espaçamento, a página amarela, né? Uma página grossa, amarela. Eu acho bem legal que dá para você marcar bastante, escrever, bem agradável os olhos assim para ler. Então, vamos parar de enrolar e vamos começar aqui falando sobre o livro do Luciano Subirá. Esse livro, ele é dividido em 12 capítulos, tá? Eu tenho uma colinha aqui do lado, então se eu der uma olhadinha pro lado que eu tô pegando a cola aqui que eu escrevi, tá? Ele está dividido em 12 capítulos. E aí o primeiro capítulo já é o nome do livro, Até que Nada Mais Importe. Ele já está aqui falando de cara o que traz esse livro e por que ele é escrito. E nesse primeiro capítulo, para a gente entender ele bem, eu acho que a gente tem que ver muito a vida de Paulo, o que Paulo passou, o que Paulo escreveu e o que modificou na vida dele depois de conhecer a Cristo, né? Paulo diz assim, que tudo perdeu valor e importância pela sublimidade e magnitude de Jesus. É aquele que precisamos conhecer mais profundamente. Então, que nada mais importe, não tenha nada mais importante que Jesus. Quanto mais você se afunda em conhecer, se aprofunda em conhecer Jesus, você vai vendo que as coisas vão perdendo o seu valor, que as coisas que estão em volta já não tem mais a graça, já não tem mais a importância que tinha em comparação a Cristo. Todo valor, toda busca necessária, tudo que a gente realmente necessita e precisa, está nele. E é isso que a gente vai ver no primeiro capítulo. No capítulo 2, ele vai falar embriagados com o quê? E aqui nesse capítulo 2, o Luciano ele não está falando sobre embriaguez de bebida alcoólica, mas o Luciano aqui está falando de uma embriaguez que nos afasta de Deus, que nos afasta da presença de Deus. E ele deixa alguns exemplos dessa embriaguez, que é prazeres carnais, prosperidade financeira, posição, a posição que a gente pode chegar, a posição que a gente pode alcançar, o ativismo ministerial. Então você já não faz mais aquilo só pela busca do Senhor, para agradar ao Senhor, mas você faz por um ativismo em si, e a nossa família. Então a embriaguez, o relato dentro desse segundo capítulo, ele está falando de coisas que poderiam parecer bênçãos para a gente, mas pode nos embriagar de uma maneira que nos faz nos afastar de Deus. A gente vê muito isso também no livro Deuses Falsos, de Timothy Keller, como a gente consegue se afastar rapidamente de Deus e deixar Deus de lado por qualquer coisa. A capacidade que o ser humano tem de adorar coisas mínimas, não precisam ser coisas grandes, mas aqui o Luciano ele dá esse exemplo de embriaguez, da família, da questão financeira, da posição de status que você vive. Então tudo isso pode te tirar, pode te embriagar o suficiente e te tirar, te afastar da presença do Deus verdadeiro. E aí temos o capítulo 3, que é um Deus exigente. Nesse capítulo, por que nós colocamos Deus em primeiro lugar de tudo? Por que necessitamos colocar Deus em primeiro lugar de tudo na nossa vida? A resposta para isso, o que mostra é que Deus não precisa disso. Não é Deus que tem essa necessidade de nós adorarmos, obedecermos, amá-los. Deus não necessita disso. Quem tem essa necessidade somos nós. Somos nós que temos a necessidade real de colocarmos Deus em primeiro lugar de todas as nossas coisas. E colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, em todas as coisas que nós fazemos, isso é para o nosso próprio bem, para que a gente não se perca diante das concorrências do senhorio de Deus. Então, colocar Deus, o que é falado nesse capítulo, é que colocar Deus em primeiro lugar não é uma necessidade de Deus, mas é uma necessidade nossa, de não nos perdermos em qualquer outra coisa
ou qualquer outro objetivo no meio do caminho. É muito mais uma necessidade nossa de colocar Deus em primeiro lugar. E é isso que esse capítulo vai nos ensinar. E cada capítulo desse que eu estou falando é só um exemplo do que ele quer passar. E é muito necessário, quando pegar o livro, for ler o livro, vai ter uma ideia muito melhor, né? Uma consciência muito melhor, porque o Luciano ele vai discorrer sobre todo o capítulo. E aí vem o capítulo 4, a reciprocidade de Deus. E para entendermos esse capítulo é muito fácil, tá? O Luciano já deixa de cara o versículo de Tiago 4:8, que diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. A aproximação aqui é mútua. A ação divina é equivalente à nossa ação humana. O que ele quer deixar claro é: o quanto mais nós procurarmos ser íntimos de Deus, mais Deus automaticamente será mais íntimo de nós. Então, a gente pode entender reciprocidade de maneiras diferentes de como eu faço algo de uma maneira objetiva para ganhar algo de volta. Não é isso que ele está falando aqui, e ele vai dar alguns exemplos nesse capítulo, tá? De como isso funciona biblicamente, dando exemplos na Bíblia e versículos para a gente poder se basear na Bíblia do que ele está comentando. Mas a ideia aqui é de que a nossa busca por Deus vai ser respondida mutuamente de uma maneira que, se a gente busca Ele, a gente vai encontrar, e Ele automaticamente se chega mais a nós, se chega mais a minha pessoa, quanto mais eu tento me achegar a Ele. E aí temos o capítulo 5, amado e agradável. Ser amado ou não por Deus não depende de nós. Não podemos confundir achando que a gente pode fazer qualquer coisa ou de qualquer maneira e ter essa graça barata de que Deus vai te amar porque Ele te ama de qualquer jeito e Ele não se importa com isso. Não é isso que é falado nesse capítulo, e não é isso que entendemos pelo amor que Deus sente por nós. Nós não temos essa real condição de fazer algo para que Deus possa nos amar mais do que Ele já nos ama, de Ele nos desejar mais do que Ele já nos deseja. Isso é ser amado por Deus, mas a diferença de ser amado e ser agradável a Deus simboliza muito bem no que a gente escolhe fazer. Não é porque Deus nos ama que Ele se sente agradado ou Ele se sente satisfeito pelas coisas e pelas escolhas que nós fazemos. Então, tem um exemplo muito legal nesse capítulo do livro do Luciano, que ele vai falar dele e do filho dele em relação às notas da escola. E aí, eu não vou contar a história aqui para não perder a graça, mas é bem legal você ler esse capítulo, porque você vai conseguir ver de uma maneira clara e muito simples como um pai, como Deus consegue nos amar independente da nossa capacidade do que a gente faça, mas como também a gente pode agradar o coração desse pai com as nossas escolhas e com os nossos atos. Então, esse capítulo é um capítulo muito significante para a gente poder entender como a gente pode ser amado por Deus, como a gente pode escolher ser agradável para o nosso Deus, para o nosso Pai. E no capítulo 6 tem o título de Fascinados por Deus. E é bem legal também entender a narrativa desse capítulo e como ele vai discorrendo, ele vai falando, explicando como Deus deseja, o que Deus deseja de nós. É bem legal, porque assim, ele dá um exemplo de que Deus, ele não quer a nossa adoração, ele quer o adorador, ele quer os adoradores e não a adoração em si. É a mesma coisa com oferta. Deus não se importa com a oferta, mas sim com o ofertante, com o coração do ofertante. Tanto que ele não aceita qualquer oferta. E temos exemplos disso na Bíblia, de pessoas que foram ofertar e ofertaram com seu coração e foram aceitas por Deus e outras não. E outras pessoas que morreram por uma oferta que não foi feita de coração. Então, Deus se importa muito mais com os adoradores
com os ofertantes do que com a adoração e a oferta. Nesse capítulo ele mostra que o que Deus deseja é o relacionamento, é a comunhão com a sua criação. No capítulo 7, que é Descobrindo os Tesouros de Cristo, tem uma citação de Packer que diz assim: um pouco de conhecimento de Deus vale mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. E eu acredito isso ser um resumo muito fácil para entender esse capítulo, né? E sempre lembrando, você lendo o capítulo todo, você vai entender muito melhor as explicações e as bases para entender como é que foi formado esse conceito. Que você conhecer o Deus verdadeiro é ter um relacionamento com Ele. Vale muito mais o relacionamento com Cristo do que todo o conhecimento do mundo sobre Ele. É você conhecer, é você ter conhecimento ou gerar conhecimento sobre alguém que você não tenha um relacionamento íntimo. Então, pensa que você tem uma pessoa que você considera muito importante, mas você não tem acesso a essa pessoa. Então você pode saber tudo sobre ela, a data de nascimento, aonde ela vive, o que ela gosta de comer, o tipo de filme que ela gosta de ver, você sabe tudo, mas você não tem um relacionamento. E uma pessoa que sabe tudo isso, mas não sabe só porque leu ou porque ouviu alguém falar, mas porque convive. E aí eu trago para esse exemplo simples e bobo de um ser humano para outro, para a gente poder entender numa magnitude falando de Deus. É o que esse capítulo quer nos ensinar, é que o relacionamento com Deus é muito mais importante. O conhecimento que a gente tem do relacionamento direto com Ele é muito melhor do que tudo que a gente pode aprender sobre Ele, ouvindo de outras pessoas e de outras experiências. E aí, chegamos no capítulo 8, que vai falar manancial ou cisterna. E nesse capítulo a gente vai ver que a diferença de um manancial e de uma cisterna está numa busca incessante por Deus. Aqui ele está falando da busca diária com o Senhor. A leitura bíblica, o jejum, a oração, a comunhão. A ideia aqui é ele falar de você buscar diretamente da fonte, diretamente do manancial, da onde sai a água. Você beber da onde sai a água. Essa é a diferença de uma pessoa que busca Deus, que quer Deus, que tenha contato com Ele, cria um relacionamento íntimo com Ele. Esse é um manancial, ele quer buscar água direto da fonte. Ou da cisterna, que é você não ter relacionamento nenhum com Deus. Você vai para o culto no domingo, assiste o culto, tem o louvor, é muito maravilhoso, você se sente arrepiado, fica impactado, escuta a palavra, volta para casa e fala assim: eu vivo como uma cisterna, eu não preciso buscar água, eu não preciso buscar essa fonte. Eu fui no culto domingo, fui cheio, me encheram. O pastor pregou uma palavra maravilhosa, o louvor estava maravilhoso, estava tudo maravilhoso, estou cheio. E a pessoa, ela fica ali durante a semana se enchendo somente daquilo que ela recebeu no domingo. É totalmente diferente. Essa água, ela fica ali parada. E não necessariamente a sua cisterna encheu. Você talvez só achou que tem enchido. E você está vazio. E aquela água, ela fica velha. Ela não renova. Ela não purifica. Então, é a diferença de você buscar verdadeiramente a Deus e ter um relacionamento verdadeiramente com Ele. E aí vem o capítulo 9, que é voltando à fonte. E esse capítulo é um chamado para a oração. É você entender que a oração, a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, ela não é mais opcional. Não basta você só saber o poder da oração, o que a oração pode fazer, o relacionamento que você pode gerar com Deus, com a oração. A ideia é que você entenda que isso não é mais opcional, isso não é mais uma escolha, mas isso é algo necessário. Assim como a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa respirar para viver, o cristão precisa da oração para viver com Cristo. Mas você entender que a sua paixão por Deus e pela presença dele
é tão importante que seja um motivo de você voltar à fonte. E voltar à fonte é você estar em oração, estar ligado a Ele. Nesse capítulo ele vai dar um exemplo da vida dele, falando de quando ele tinha que tirar férias e ele acaba não tirando férias, porque ele tira férias para curtir de manhã, mas ele continua com o ministério dele à noite. E como ele não volta a essa fonte para se encher, como ele só vai se esvaziando, e como isso pode matar uma pessoa, né? Ele dá o exemplo de Sansão, ele dá o exemplo do que acontece com Sansão. Nós temos um vídeo aqui, vou deixar aqui em cima também, no livro de Juízes, o panorama sobre o livro de Juízes, que conta a história de Sansão e conta esse relato, o que acontece para que Sansão, depois cheio de Deus, do Espírito de Deus, ele faz algo, ele tem uma situação ali, ele resolve algo, faz algo, e depois ele sente uma sede tremenda, ele sente que ele vai morrer de tanta sede física. E aí o Luciano, ele também dá um exemplo na vida dele, e é essa volta à fonte, é buscar a Deus. Então ele vai falar mais sobre isso e quanto isso é importante para a vida do cristão. O capítulo 10, que é vivendo de aparências. Eu acho que isso é muito simples. Hoje, com as redes sociais, a gente tem muito isso, de pessoas que estão cheias de problemas, cheias de dificuldades, cheias de coisas que estão atormentando, mas na rede social sempre está todo mundo muito bonito, todo mundo rindo, todo mundo feliz, com dinheiro, viajando, alegre, como se fossem as melhores coisas do mundo estivessem acontecendo na vida dela. Mas ela, por dentro, ela está totalmente vazia, fraca, morta. Esse capítulo ele vai falar disso, mas falando, vivendo de aparências, como se você estivesse vivendo bem e verdadeiramente para Cristo. Então, você finge ser um homem de Deus, um cristão, você finge que está dando frutos, você finge que lê, você finge que ora, você finge que busca, mas você não está enraizado. Criar raízes. O que importa é o que está dentro, o que está na terra. As raízes tomam conta de todo o espaço. É a raiz. O meu pastor sempre diz que é a raiz que faz segurar a árvore na ventania, o que faz ela não voar, não faz você sair e mudar de direção e largar o seu propósito com Deus, o que você tem com Deus, é as suas raízes. Se você for plantado na areia, a sua raiz não vai fixar, ela não vai crescer, ela não vai tomar conta, ela não vai ficar forte. Então qualquer vento te leva. Então é isso que está falando nesse capítulo 10. E é um capítulo que é muito importante, também como todos os outros. E se você for prestar atenção, você vai ver que do capítulo 1 até agora, e a gente vai ver isso até o final, ele sempre tem uma continuação, é sempre uma coisa agregando a outra, e mesmo que ela já tenha sido falada, ela é reforçada lá na frente, em outro capítulo, para você ter uma ideia de como viver verdadeiramente para Deus. E aí o capítulo 11, vidas preciosas demais. E nesse capítulo ele vai falar sobre o seu propósito de vida. Para que você vive? Qual é o seu propósito? E nesse capítulo vai falar de se entregar totalmente a Deus e ao seu reino. E de não valorizar a sua vida acima do seu chamado divino. E aí ele vai dar o exemplo, como ele vem dando já o exemplo desse mesmo personagem em outros capítulos, que é o exemplo de Paulo. Como Paulo não se importava com a sua própria vida. Isso a gente não está falando de renegar a sua vida, mas é entregar ela verdadeiramente para Deus. É ter a sua vida alinhada verdadeiramente com o seu chamado. E chegamos no capítulo 12, no último capítulo desse livro, que é Reacendendo a Paixão. E o que podemos aprender nesse capítulo é que a performance não pode substituir a paixão. A perseverança nos faz continuar e cumprir as nossas obrigações, independente das situações que nós estamos vivendo. Mas o que aprendemos nesse capítulo é que não precisamos ter performance, mas sim paixão em buscar e fazer as coisas de Deus. E o que podemos aprender então com esse livro?
E aí tem algo aqui na contracapa que eu achei bem importante assim, para a gente fechar, que é: Deus não quer ser agradado pelo que fazemos, pelos nossos recordes, jejuns ou de leitura bíblica. Ele espera que busquemos com todo o nosso entendimento, que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, até que o nosso relacionamento com Ele seja a mais absoluta prioridade. Estamos aumentando a nossa performance cristã ou estamos verdadeiramente buscando a Deus? Meu pastor fala algo que é muito importante e mostra o nível que precisamos chegar, é total. Ele dá um exemplo de quando a gente fica assim: pega um papel, escreva todos os seus desejos, todos os seus objetivos, tudo que você mais quer para a sua vida, desenhe tudo isso, escreva tudo isso numa folha de papel, mas em primeiro lugar, coloque Deus. Você coloca Deus em primeiro lugar e depois você vai listando tudo que você quer, tudo que você precisa, tudo que você deseja. E o meu pastor, ele fala algo que eu acho super interessante. Não precisa botar Deus em primeiro lugar. Coloque sua lista normal de 1 a 10, 1 a 20, 1 a 100, não sei o que você deseja, a quantidade que você deseja. Deus não precisa botar ele em primeiro, como se fosse uma ordenzinha de Deus está em primeiro, depois que eu adorei a Deus, agora eu vou para o segundo. Não. Que Deus seja o seu papel. Que aonde você escreva os seus desejos, simbolizado aqui, né? Escrever os seus desejos no papel, que Deus seja o seu papel. Que ele não esteja em primeiro, mas que ele seja no todo. Que tudo que você faça, e tudo que você deseja, e tudo que você busca, esteja diretamente a Ele. Então, que a sua lista esteja em Deus, porque assim, com certeza, Ele estará em tudo que nós fizermos e tudo que nós desejarmos. E aí, assim, nós podemos alcançar a Deus até que nada mais importe. Espero que você tenha gostado da resenha desse livro, que tenha te animado a conhecer mais, tá, sobre esse livro, ler sobre ele, que ele possa te abençoar muito, que ele possa te ajudar bastante, tá? Que possamos também orar pela vida do Luciano Subirá, que Deus possa continuar abençoando a vida dele, trabalhando na vida dele, que ele possa continuar sendo usado por Deus grandiosamente e seja essa ferramenta do Deus vivo. Amém? Se você gostou, peço de novo, curta aqui, segue a gente, se inscreve, comente o que você achou dessa resenha, se você já leu esse livro, se você não leu, se você não leu esse livro ou quer comprar tanto para você ou para alguém, mesmo que você já tenha lido e você quer dar de presente, eu vou deixar aqui na descrição o link para você entrar e comprar esse livro. Agradeço bastante por você ter ficado aqui até agora. Veja também os outros vídeos que a gente tem aqui, o conteúdo que a gente tem no canal, e espero poder fazer muito mais. Espero, com a ajuda de vocês, crescer cada vez mais e fazer resenhas sobre outros livros, falar mais dos panoramas bíblicos. Conto com vocês tanto para se inscrever quanto para comentar. Então, vamos nessa. Até a próxima. Vamos ler?